Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sexta-feira após 7 de setembro, né? Uma sexta-feira com certeza convidativa, como todas as demais, para que a gente possa cuidar mais do nosso coração, né? Cuidar mais da nossa vida, procurando equilíbrio, né, meus amigos, entre a vida que construímos dentro de nós e a existência que aos poucos vai sendo externalizada, construída ao redor da gente. Olha, você já parou para se perguntar se você é uma pessoa receptiva às mudanças que você deseja para a sua existência? É sério isso? Ou como é sério? Muitas vezes, meus amigos, nós naturalmente dizemos, né, a Deus nas nossas orações aquilo que a gente quer. Meu Deus, eu quero uma vida melhor, não é assim? Meu Deus, eu quero um marido para mim, uma esposa, um filho. Meu Deus, eu quero um pouco mais de dinheiro para pagar minhas contas. Meu Deus, eu preciso de mais amigos. Meu Deus, melhora a minha saúde. Por aí vai, né? Muitos são os pedidos que todos os dias, imagina, bilhões de pessoas no planeta, cada um na sua cultura, na sua maneira, orando, vibrando, desejando, né, dentro das suas crenças, a sua forma, alguma coisa para suas vidas. Gente, toda forma de pedido que nós fazemos em orações, ela é transmitida ao mundo espiritual de maneira vibracional. É uma maneira, uma forma de energia. E o universo, como a cada dia nos chegam as informações claras, tem suas leis próprias. Desde a lei cósmica de merecimento, né, de causa e efeito, como as leis naturais, que faz com que vibrações mais elevadas subam mais rapidamente ao alto, ao passo que as vibrações mais baixas, mais densas, carregadas, fiquem aqui mesmo, né, perto daqueles que as criaram. O que isso quer dizer na prática? Estar receptivo, meus amigos, para receber aquilo que a gente pede, significa que nós estamos criando uma vibração de receptividade que só é possível quando a gente tem fé e verdadeira confiança. Não basta a gente balbuciar palavras soltas, entende? Se o sentimento diz outra coisa. Imagina o seguinte, eu estou aqui, oh meu Deus ilumine que um dia eu possa ter uma família maravilhosa e feliz. É o que eu tanto gostaria, meu Pai do céu. Mas internamente eu estou com meu diálogo interno. Sabe aquela vozinha falando assim, você sabe que você não vai ter família feliz nunca. Você sabe que isso não existe, que isso é bobagem. Pode continuar rezando ou falando coisas soltas aí, mas dentro você sabe que isso não vai acontecer. E aí fica aquela coisa, né? A pessoa falando, meu Deus, eu quero isso, mas internamente ela mesma sentindo, isso não vai acontecer. E veja bem, para não deixar margem para dúvida, não estou falando de obsessão aqui não, de interferência externa, é a própria pessoa mesmo. São as nossas dúvidas a respeito daquilo que a gente quer, sobre o merecimento de nós, né, alcançarmos aquilo que a gente deseja, dúvidas em relação a N coisas, né, que nos impedem de chegar lá. Então, cuidado. Essa vibração contraposta, como a gente fala, ela nos prejudica por demais. Sabe, gente, que uma das coisas mais difíceis para mim, né, estou compartilhando isso com vocês aqui, quando eu conheci o Evangelho de Jesus, né, do nosso Cristo, era exatamente trabalhar aquela ideia da unicidade da crença. Porque vocês já notaram, Jesus nos convida a uma unicidade da crença através da fé. Jesus, ele nos pede, imagina, uma fé gigante. E ele ainda fala assim, se tiverdes uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor semente conhecida, vocês vão dizer para essa montanha, sai daqui e vai acolá. Eu falei, meu Deus do céu, na minha adolescência, eu falei, mas nunca vou conseguir ter um negócio desse. Imagina, que fé é essa, né? Não cabia na minha cabeça pequenininha, né? Mas que fé é essa? E o tempo vai passando, e aos poucos a gente vai amadurecendo, né? Vai ampliando o coração, um pouco da percepção da vida. E nós vamos entendendo, gente, que não tinha outra forma de Jesus se dirigir a todos nós. Né? É muito importante que você deseje com a boca aquilo que já está decidido no seu coração. Percebe como é importante essa frase? Quando você fala, Senhor, muito obrigado, aliás, desculpa, Senhor, eu quero isso, ao invés de falar isso, diga assim, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que eu estou caminhando para ter uma família feliz. E se sinta como se já tivesse uma família feliz. Está entendendo? Se sinta como se estivesse lá. Imagina você desempregado. Você fala, meu Deus, olha, muito obrigado.
pelas bênçãos que estão vindo até mim, para abrir os meus caminhos, me intuir, me trabalhar internamente, pelo trabalho que eu vou atrair, pelo trabalho bem remunerado, no lugar que eu goste, que eu vou atrair. E começar a se sentir assim, se visualizando trabalhando com pessoas agradáveis, visualizando você recebendo o seu dinheirinho, usando ele de uma maneira lúcida. Faça isso em relação à saúde. Meu Deus, muito obrigado pelas vibrações que estou recebendo para o meu corpo, para a minha alma, pelos médicos certos, os profissionais de saúde que eu estou atraindo e irei atrair para me ajudar no meu tratamento. Meus amigos, muitas pessoas talvez não entendam essas colocações e confundam com palavras soltas de livro de autoajuda, mas prestem atenção. Ter fé do tamanho de um grão de mostarda não nos permite duvidar. Entende isso? Jesus é claro, em várias outras passagens do Evangelho, Jesus questiona a falta de fé de Pedro quando ele afunda na água. Jesus fala que se eles tivessem um pouquinho mais de fé, eles fariam as coisas que ele fez, os discípulos, e muito mais. Então veja que Jesus coloca literalmente a base das nossas realizações na nossa fé, que junto com o mérito que nós vamos construindo, à medida que o tempo passa, de uma vida justa, de uma vida correta, honesta, através do nosso livre-arbítrio, nós nos tornamos verdadeiros ímãs, grandes magnetos dentro do universo, atraindo prosperidade e abundância, mesmo em meio ao caos que muitos de nós vivem. Então não importa a cidade que você esteja encarnado, presta atenção nisso. Não importa a cidade em que você está vivendo, não importa a dificuldade familiar que você está no meio, não importa o problema material que você esteja a princípio no meio dele, se pergunte, meu Deus, como é que eu saio disso? Esqueçam do lado de fora, trabalhe dentro de você. O universo tem uns mecanismos para te tirar disso, inclusive para ajudar esse meio externo a se reequilibrar no tempo oportuno. Mas tudo tem que partir de dentro de nós. Esteja aberto às mudanças que os seus lábios pedem a Deus. Lembre-se sempre disso. Esteja aberto verdadeiramente às mudanças que os seus lábios pedem a Deus. Tá bom? Que a luz divina abençoe seu dia. Lembre-se, técnica de gratidão antecipada, da gente trabalhar a gratidão na nossa alma para a gente atrair, construir esse universo maravilhoso nas nossas almas. Muito obrigado por você compartilhar as pílulas do Evangelho. Sempre vou repetir isso aqui. Cada vez mais pessoas recebem as pílulas, grupos novos são abertos, pessoas de lugares mais distantes têm a oportunidade de entrar nessa rede de amor, que não tem nenhum preconceito religioso, nem social, absolutamente, exatamente para a gente se unir, pessoal? Nessa cadeia divina e uns fortalecermos aos outros. Então lembre-se, vibre, aproveite, esteja aberto às mudanças que você deseja para a sua vida, tá bom? Fiquem com Deus então, uma excelente sexta-feira, luz e paz para o seu coração, e você já sabe, Até breve, até muito, muito breve.